primeiro domingo que eu preguei aqui, e o segundo também, eu preguei sobre uns textos que estavam ali no universo do Sermão do Monte. Aí eu gostei. Eu falei, olha, eu acho que Deus está me dando uma inspiração de continuar nesse propósito, de continuar nessa passagem bíblica, que ela é muito forte, né? Não há passagem do Sermão do Monte que você e o irmão não fique, não faça uma reflexão, que você não saia com um certo sentimento assim, né, mais profundo, mais de temor a Deus, pensando se realmente você tem vivido conforme aquela palavra. Tem uns irmãos até que dizem assim, pastor, não prega tanto Jesus não, Jesus é difícil, a gente para engolir Jesus demora um tempo, tem que ter umas passagens assim, né, diferentes no meio, para a gente poder voltar para o Sermão do Monte. Sempre é bem complicado. Mas, ali eu fiz uma comparação domingo passado, se o irmão está lembrado, entre uma atitude pagã, que Jesus estava, né, comparando, uma atitude pagã, que eu falei de consumismo, com uma atitude que os filhos de Deus deveriam ter, né? Eu vi isso, eu vi essa comparação, eu percebi, Jesus fez aqui uma comparação interessante. De outra forma, ele também no mesmo Sermão do Monte faz outra comparação entre uma atitude pagã e uma atitude da espiritualidade cristã. E eu quero lembrar para vocês que pagão não é ateu, pagão não é pessoa cética, pagão não é pessoa secular. Pagão é a pessoa que tem um outro tipo de espiritualidade e às vezes bem religioso, né? Bem muito religioso. Então a gente vai abordar, sabe qual é? O comecinho, que também está no Sermão do Monte, da palavra do Pai Nosso. E uma observação que Jesus fez antes de começar a ensinar a palavra do Pai Nosso. Eu não vou falar ela toda, não pretendo falar ela toda. Pai Nosso é aquela passagem que, se o pastor entra, ele quer fazer 5 domingos só nela, né? Porque tem tanta informação, tem tanta coisa boa ali, que aí ele fica muito tempo nela. Mas eu vou abordar um pedacinho, uma ênfase. Eu sempre digo nas minhas mensagens, se o irmão acompanha lá, quem fala tudo não fala nada, né? Quem quer falar tudo acaba dando tanta coisa para as pessoas que elas saem sem nada para casa. Então é melhor você escolher uma ênfase, um objetivo, e a gente vai trabalhar em cima desse objetivo. Preste atenção nessa comparação que Jesus fez, está aqui nesse começo da passagem, Mateus 6, no verso 7. Olha só o que a gente vai falar aqui, é só esse comecinho do Pai Nosso. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, pois o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Olha, só até aqui, certo? Eu sei que o irmão quis continuar, mas é só até aqui hoje. Vejam só, por que Jesus precisa explicitar essa comparação? Nada na Bíblia está gratuito, né? Se o autor quis deixar essa comparação, e se Jesus mencionou essa comparação, é sentido que as pessoas praticavam isso naquela época. É sentido que não só os pagãos faziam isso no meio das suas religiões, né, lá longe de Jerusalém, como talvez, assim como Jesus estava combatendo um bocado de atitude de fariseu, não era? Ali no Sermão do Monte, o pessoal que ora nas praças, né? Então ele está combatendo elementos que estavam presentes na oração do povo e que eram praticados ali no meio do povo. De maneira que, quando eu falar pagãos aqui, eu estou também falando de nós. Porque é possível que nós tenhamos a mesma atitude, ou o mesmo comportamento, que seja configurado como essa atitude que Jesus chama de atitude pagã. Então ele está falando para ensinar para o pessoal dele que talvez estivesse fazendo dessa forma. Então, para você entender que eu não estou falando só de uma coisa lá fora que não tem nada a ver com a gente. E esse embate com os pagãos era muito forte. Se o irmão perceber lá em Atos, tem uma hora que Paulo está pregando lá em Éfeso, né? Que tem aquele templo à deusa Diana, e tinha ali um culto muito forte. Paulo pregou, e era só ele, né? Não era assim a igreja, a instituição pregando, não. Era o evangelista mesmo, né? O homem no meio da praça, né? Pregou. Tinha uma hora que o povo pegou seus livros de magia, de encantos, e jogaram tudo na fogueira, entendendo que essa palavra, esse ensino sobre Jesus era tão superior ao que eles estavam vivendo na sua natureza pagã, que mais da metade da cidade se converteu. E o povo que fazia santinho, né,
fazia os ídolos. Disse, olha, se a gente não expulsar esse Paulo, nosso comércio vai ficar difícil. Vamos tirar esse Paulo daqui para a gente poder ter o comércio de venda de santo. Isso era muito forte, né? Santo que eu digo é o ídolo da deusa, né? Esse negócio todo. Então, Jesus tem essa comparação está na Bíblia e muitas vezes ela causa uma transformação de uma maneira de pensar pagana a uma maneira de pensar cristã. E as pessoas abandonam essa velha maneira de fazer, beleza? Mas vamos começar aqui com essa afirmação que eu quero deixar mais firme. O que caracteriza a oração dos pagãos? Não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E eu tenho 42 anos dentro da igreja, né? Já vi de tudo, né? Já estudei, sou de ler, vou atrás. E essa afirmação de Jesus já me trouxe o perfil bem montado do que é essa característica pagã. Mas para mim não correr o erro de falar uma besteira, eu comprei um livro dos pagãos, falando dos pagãos, não era nem crente falando dos pagãos. Eu fui ler todinho para ver se tinha a ver, para mim não correr o risco de estar falando errado, certo? Aí eu li todinho e disse, é isso mesmo que eu estava pensando, certo? Então, eu não estou falando de algo que eu não estou sabendo. Eu realmente dei uma estudada profunda para entender esse processo. E o processo, e nem eles acham ruim chamar ele de pagão, não. Eles se chamam de neopagãos, né? Eles se chamam bem, eles gostam de ser o anticristão. Eles acham legal isso, né? A religião que não é cristã, né? Eles gostam disso. Então, assim, qual é a visão? Se você tirar a capa, se você tirar a narrativa mais elaborada, mais enfeitada, se você tirar o glacê do bolo, o núcleo do negócio é mais ou menos assim. Você vai ter um sacerdote, um sumo sacerdote, um iluminado, o feiticeiro, ou alguém bacana, ou especial, o tocado pelo divino, o que tem o conhecimento do oculto, o que possui as artes, né, que pode fazer alguma coisa. Essa pessoa vai entender que o mundo tem um emaranhado oculto que se você fizer algo aqui, se mexe acolá. E você pode acionar esse poder oculto através de recitações, de encantamentos, de feitiçarias, de rituais, de movimentos, de qualquer tipo de ação, de mantras, repetindo aqueles mantras. Você pode aproximar de si uma ação que você deseja. Então, algumas vezes isso é de uma forma tão mecânica que independe de uma ação espiritual. A pessoa acha que é um fluido, energia cósmica que você mexe e o negócio mexe lá. Outras tantas, o cara realmente está falando com uma entidade específica que ele acha que aquela entidade tem o poder de fazer o que ele deseja. De maneira que ele acha, qual é o núcleo do pensamento? Que eu tenho o poder, através da minha repetição, de fazer esse mundo espiritual, fazer o que eu desejo que ele faça. Ele quer ter o controle sobre o mundo espiritual a partir das suas repetições, das suas feitiçarias, das suas recitações, dos seus poemas, seja lá o nome que você colocar aí. No núcleo desse processo está a necessidade de controle. Controle sobre o que Deus vai fazer, o que vai deixar de fazer, certo? Tem até algumas mais novas que usam a capa científica. Diz que é emaranhado quântico, física quântica, física não sei das... Bota um nome científico para você achar que é uma coisa nova, mas é a mesma coisa antiga com um nome bonito, né? É assim, se você vibrar na energia que você quer, se você pensar coisas boas, você vai aproximar do universo aquilo que você deseja, e você repete o que você quer, você ora o que você quer, você fala, e Deus, não é nem Deus, é uma energia, ela vem para você e chega para você. Aí eles fazem uma crítica aos cristãos, certo? Então, é eles que estão criticando a gente, mas assim... Se você, cristão, ora do jeito dos cristãos, você vai ser miserável na sua vida. Por quê? Porque o cristão, ele é humilde, ele fica clamando a Deus por pedidos, e quem sintoniza no pedido, sintoniza na miséria. Quem pensa no que está faltando, atrai o que está faltando. Então, toda vez que você ora a Deus, que você é humilde, que um Deus lá frio, você está, na verdade, atraindo miséria para você. É isso que eles dizem, né? Por isso que eles gostam de ser o que são, né? Então, beleza. Então, essa é a ideia deles, é que eles podem, através de muitas repetições,
controlar para que eles sejam escutados. Escutar significa serem atendidos. Né? Observar e ser atendido. Aí o que é que Jesus fala sobre isso? E aí Jesus é uma pessoa assim forte, né? Ele fala umas palavras assim, sem meias, né? Sem muito se preocupar muito. Ele diz assim, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O que Jesus está dizendo? Isso que eles estão inventando aí, que se você fizer isso, se você pensar, se você falar bem muito, se você fizer esse ritual, tudo isso é um pensamento deles. É uma ideia que eles criaram aí. É uma doutrina que eles inventaram, mas tem nada a ver com Deus não, certo? Isso nem tanto resolve nada, nem faz nada. Não vão ser escutados. Nem mexe com força oculta nenhuma, porque isso aí não mexe com nada com força oculta. E se for força oculta, Deus é que não é que eles estão mexendo, certo? Então, assim, eles pensam, têm uma ideia, têm uma filosofia na cabeça deles, que eles vão ser escutados se repetirem muito essas coisas aí. Mas não vai por esse caminho não, porque isso aí é tudo pensamento da cabeça deles. Ok? É isso que Jesus está dizendo. Aí, Jesus, uma coisa que eu percebi ao fazer essa reflexão e a ler o livro deles, né? Ler o livro, né? Eu percebi assim, rapaz, eu estou vendo uma igreja evangélica todinha aqui em algumas coisas, né? Eu estou vendo aqui os cristãos bem direitinho nas práticas, assim, de maneira que, como eu falei naquele começo, esse paganismo não está muito longe da nossa realidade. Não está muito longe até do nosso próprio coração. Tem uma parte de nós que é meio assim. A gente tem um pouco atitudes semelhantes a essas atitudes, achando que a gente pode, de alguma forma, obter o controle sobre Deus ou sobre esse mundo espiritual. Eu enumerei algumas atitudes aqui que a gente faz e eu tive que eliminar algumas. Eu botei só algumas assim, eu não vou me demorar muito em cada uma não, mas vejam só uma assim, olha. A oração como ritual, por exemplo. Muitas vezes nós cristãos também fazemos nosso grande número de repetições como ritual. Às vezes a gente pensa assim, eu estou com esse problema, qual é a oração que resolve esse problema? É a oração de libertação. Aí você pega a oração, você recita umas 3 vezes, achando que é remédio, né? Toma 3 de manhã, 3 à tarde e 3 à noite. Você recita também achando que por muito repetir, e vai acontecer como você quer. Algumas pessoas até repetem o Pai Nosso muitas vezes, repetem outras orações, mas elas estão agindo com a oração como se fosse um feitiço que ela está lançando. E esquece que oração é um relacionamento com Deus, com uma pessoa. Quer entrar no seu quarto, fechar a porta e derramar seu coração. Não é uma recitação de algo pronto e acabado que você faz como se fosse um tutorial de internet que você pegou no YouTube. Então, muitas vezes a gente quer, como é que faz a oração da libertação? Como é que faz a oração para destrancar o caminho? Como é que faz a oração para ganhar emprego? Aí a pessoa vai fazendo essa oração ritual. Outras vezes ela faz o seguinte, orações repetidas à exaustão, porque achamos que faltou orar mais. Já pensou nisso? E aí, eu pego no pé dos irmãos. Eu vou dizer o seguinte, eu estou fazendo uma ênfase aqui hoje, certo? Eu não vou me preocupar de amenizar para vocês. Jesus não se preocupou, eu também não vou me preocupar. Em outras mensagens, a gente ameniza, certo? A vida da fé é feita por dia a dia, por várias mensagens. Hoje eu vou pegar no pé de vocês. Aí amanhã eu alivio, certo? Uma vez eu estava também no encontro, né? O líder daquele encontro estava muito animado. Aí ele estava assim, nós da liderança, nós temos que orar antes do encontro, no meio do encontro, e no final do encontro. Eu doido para participar do encontro, ele queria que eu ficasse orando. Eu falei, não dá para a gente só orar antes, não, e participar do encontro. Tinha um cara de fora, tinha uma palavra boa. Não, você tem que, durante o evento, ficar lá dentro orando. Eu disse, mas se eu orar antes, tem a mesma validade de se eu orar na hora. Não, porque Moisés ficou com o braço levantado enquanto o povo ganhava lá no deserto. Mas Moisés é Antigo Testamento, é o sacerdote, é ungido. Vamos aqui e não. Quase apanhei naquele dia, porque fui dizer que a oração podia valer de antes, né? Não precisa ser a mesma oração. O que Jesus disse para a gente? Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Aí você, olha, antes de você orar, Deus já sabia o que tu ia dizer. Na hora que você está repetindo a 20ª vez, eu acho que, o que Deus pensa nessa hora? Você acha que tu, assim,
Eu não entendi da primeira vez que você falou? Você acha que eu não já escutei isso que você está dizendo? O que você está querendo? Você está querendo repetir muitas vezes ser ouvido como os pagãos fazem? Você está querendo pedir para toda a igreja orar todo dia, e a sua família orar todo dia, e todos os grupos de WhatsApp orar todo dia por 6 meses, porque eu não escutei a primeira vez que você pediu para me orar? Eu estou pegando o seu pé, certo? Por que você tem que orar 100 vezes pela mesma coisa? Porque Deus não escutou? Porque você acha que você tem um poder, se orar mais uma vez, Deus vai fazer? Porque você acha que se você desbloquear uma coisa aqui na terra, você consegue controlar o céu para fazer algo que você quer? Você quer obrigar o céu a fazer alguma coisa orando 100 vezes? Alguns sentimentos pagãos, às vezes, estão dentro da gente. Alguns comportamentos são os mesmos comportamentos. E eu estou fazendo aqui uma reflexão para você. Se você sair feliz da reflexão, glória a Deus. Se você sair pensando também, glória a Deus. Né? Esse é o meu objetivo aqui hoje. Outras coisas que acontecem no nosso meio. Achamos que precisamos de um sacerdote ungido especial. Uma vez que você orou, repetiu a receita de bolo, não deu certo. Você orou 100 vezes, não deu certo. O que você pensa? Sou eu o problema. Se eu for atrás do sacerdote ungido, né, o Moisés, alguém especial, essa pessoa vai ter o poder que eu não tive. Então, se eu for na igreja e o pastor orar, porque a oração do pastor tem mais poder que a minha. Se a irmã daquele local de oração orar, ela tem mais poder que eu. De alguma forma, eu também estou tentando manipular o céu. Por quê? Porque se Deus não escutou minha oração, eu preciso de outro subterfúgio para controlar o céu através de um irmão que tem mais poder que eu. De novo, é uma ferramenta que você está usando para tentar controlar Deus. Uma outra forma de chegar no mesmo resultado. Olha outra coisa aqui, Praticamos campanhas e rituais para alcançar a bênção. Essa aqui é muito conhecida. Venha para a campanha da vitória. A campanha da quinta-feira que você vem 7 vezes. Isso tem muito, gente. É porque nós não fazemos isso. Mas é assim, 7 vezes. Se você faltar uma, você tem que voltar para a primeira. Certo? Então você vem, tá? Porque no final das 7 encontros, você vai conseguir a bênção que você espera de Deus. Então você vem, aí na quarta você teve que levar seu filho no médico. O que acontece? Você volta, zerou. Você volta para a primeira, porque a bênção só vem no final das 7, porque você está fazendo um ritual para manipular o céu, para você conseguir a bênção. Entendeu? Outra coisa que a gente faz. Vou já parar para os irmãos não voltar muito quente para casa. Troca e barganha para fazer Deus agir. Aí é aquele conhecido. Sabe que o irmão não recebeu a bênção ainda? Porque não está dizimando. Quem não dizima, o devorador vai na sua casa, você fica sem nada. Perdeu o emprego por quê? Porque não está ofertando. Não sacrificou no altar. Porque se você... Isso aqui como se fosse o altar, né? Outro dia a moça reclamou que eu falei fuleiragem no altar. Eu nem é altar, né? Se lascou, que a gente nem acha esse altar. Aí... falou assim, sacrificar no altar, aí por quê? Aí a pessoa pensa assim, se eu sacrificar, se eu fizer um ritual, se eu fizer um mantra, se eu botar dinheiro, se eu fizer um sacrifício, eu vou invocar a entidade Jeová, e ela vai ser obrigada, né, na minha feitiçaria aqui, que eu fiz o sacrifício, a fazer o que eu quero. Então, o meu sacrifício faz a entidade chamada Jeová. É a mesma feitiço, é o mesmo jeito de pensar pagão, só que dentro da igreja. Entendeu? E aí vai, aí tem muitos outros, pessoal, mas aí essa ideia de que a gente, de alguma maneira, pode controlar o céu. Eu trouxe aqui um versículo aqui, no 17, 24, para a gente fazer uma pequena reflexão. Diz assim, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque é Ele mesmo que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O que esse texto está dizendo? Não há nada que você possa dar para Deus que Ele necessite, que Ele precise e que já não seja dEle. O que você vai sacrificar para Deus que já não é dEle? O que você vai fazer por Deus que Ele já não tenha? Tudo é dele, ele não precisa de nada, ele não precisa nem de você. Ele te ama, mas ele não precisa de você.
Ele te fez por amor, mas ele não precisa. Ele fez porque quis, mas ele não precisa. Entendeu isso? Como é que você se aproxima de um Deus desse? Querendo controlar esse Deus? É com muita misericórdia. É pedindo muita graça. É debaixo de muita humildade. Porque, meu irmão, você sempre está em desvantagem quando se aproxima de Deus. Você nunca está bem. É que nem aquele fariseu que entrou no templo. Diz Jesus que entrou um fariseu e um publicano. O publicano bateu no peito e disse: miserável meu que sou, me perdoa, Deus, olhe para a minha causa, eu não sou ninguém. Aí saiu. O fariseu falou: obrigado, Senhor, por não ser que nem esse cara, por não ser um ladrão, por dar meu dízimo, por jejuar 2 vezes na semana, por ser um cara bom. Aí Jesus perguntou: quem foi que desceu desse templo justificado? O cara que se achava diante de Deus, ou o publicano que se humilhou diante de Deus? Aí a Bíblia ainda fala assim: aquele que se exaltar será humilhado. Você não é nada diante de Deus, até sua santidade não é nada. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu quero passar no concurso público. Se eu ficar sem ir para a bagaceira 2 meses, me santificar, não beber, nem trair minha namorada, Deus vai me dar o concurso público. A sua santidade não é nada diante de Deus. Aí bateu o peito no... Senhor, eu passei 2 meses sem trair. Tu não é nada. Diante de Deus, a sua santidade é trapo de imundícia. Porque Deus é tão santo que a tua santidade para o do irmão, que é bagaceira, é isso aqui, ó. E Deus está lá no teto. Ó, você aqui. Eu sou muito bom, eu sou demais. Deus, ó, infinito. E você se achando. Não tem como trocar com esse Deus. Então Jesus nos diz: olha, no centro de toda essa ideia que vocês estão falando, existe uma ideia de que vocês têm condição de, por fazer grandes repetições, de fazer rituais, de fazer alguma coisa, controlar Deus para Ele te escutar. Aí vem Jesus e dá uma palavra de ensino. Essa palavra do Pai Nosso é uma palavra de ensino. Ele está nos ensinando, e é interessante perceber que isso não é uma palavra escrita por um homem. Isso é uma palavra que Deus revelou como a gente deve orar para Ele. É Deus dizendo: olha, deixa eu te ensinar para você como é que você deve se relacionar comigo. Entendeu isso? Deus disse assim: ó, você vai orar para mim, certo? Mas deixa eu te ensinar como é que tu vai orar. Para você entender como é que é a relação. Então, essa é uma palavra revelada para nós de como nós devemos nos aproximar de Deus. Olha só. Vou ler de novo com vocês essa partezinha aqui, que só nessa partezinha aqui dava 2 mensagens, certo? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só para explicar o que é reino, tem dissertação de mestrado, tem um bocado de coisa aqui para a gente se explicar aqui, mas tem muita coisa boa aqui. Eu vou focar numa, que eu já falei, quem fala tudo não fala nada. Eu vou focar numa perspectiva. Mas só para a gente não passar, olha só como Deus revela, Jesus revela Deus como Pai, que é uma coisa fantástica. Primeiro porque Pai significa que Ele é o Criador, Ele é a origem de todas as coisas. Ele também significa que Ele é amor, amoroso. Terceira coisa que significa que Ele está reconciliado conosco. Porque lá em Romanos você vai ver que Deus está virado com o pecado e com o mundo. Uma vez que eu revelo Ele como Pai, é porque a obra de Jesus transformou essa relação reconciliada. E a outra coisa que você percebe é que Jesus está orando como Filho e nos convida a entrar nessa relação de filho com o Pai. Então a gente precisa ser filho para orar o Pai Nosso. A gente precisa da relação de filho para orar o Pai Nosso. Outra coisa que você percebe é nosso, não é meu. Não é uma oração individual, não é uma oração assim: mas Deus é meu, eu faço o que eu quero, eu entro lá no meu quarto, oro só pelas minhas coisas. Não, o Deus sempre é uma relação comunitária. Quando eu entro nessa família de Deus, eu pertenço a uma comunidade, a uma família. Eu tenho irmãos e a minha oração contempla os irmãos, não é isso que diz? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós estamos perdoando os nossos irmãos. Aí a dificuldade de orar esse versículo é outra história, né? Porque o irmão sabe, né? Você ora sem perdoar os irmãos que devia estar perdoando. Jesus coloca isso só para te lascar, só para você pensar assim: ei, meu Deus, eu não estou bom não. Porque... beleza. Mas percebe a dimensão horizontal com a dimensão vertical? O nosso. Outra coisa que tem aqui interessante,
Santificado seja o teu... A gente em 2019 não entende esses conceitos que estão nesse verso. Por que santificado seja o teu nome? É semelhante àquele mandamento, né? Não falar o nome de Deus em vão. Na época lá que Moisés foi conhecer Deus na sarça, você vai lembrar dessa passagem, que Moisés, por viver numa sociedade pagã, politeísta, foi perguntar, e qual é o nome desse Deus que está me mandando, né? Mandando lá libertar o povo de Israel. Qual é dos deuses que existem? Você é mais um desses deuses que existe. Então, revelar o nome de um Deus para aquela sociedade politeísta é poder usar Deus. É poder fazer ritual com esse Deus. É poder botar Deus na vala comum. É poder comissionar para obrigar essa entidade a fazer o que você quer. É você usar o nome de Deus para botar ele na vala de baixo. Quando Deus diz assim, eu nem vou dizer meu nome para você, né? E eu vou dizer ao mesmo tempo, né? Eu sou o que sou. Porque na concepção de Deus não existe outros deuses. Antes de mim, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum outro haverá. Na concepção de Deus, a palavra Deus é singular. Ele é o que é. Ele é a essência do que significa Deus. Deus é Deus e pronto. Não existe nome para Deus, porque Deus é. Deus é a origem de tudo. Não é você que nomeia a origem que te nomeia. Entendeu? Então, quando diz assim, santificado é que seu nome não seja usado na boca dos outros, não seja jogado na vala, não seja usado por profetas que dizem que falam por seu nome, mas ninguém está falando o seu nome de verdade. Que seu nome não seja jogado por aí para fazer feitiço, para dizer que você disse que você não disse. Que seu nome seja colocado no lugar devido, que Deus é Deus, é o único Deus, o Deus suficiente. Aí, olha só, isso aqui é muito legal. Agora vem a parte que eu gosto aqui, ó, que eu quero falar com vocês. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente percebe que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E você percebe o seguinte, Deus está onde? Está no céu, né? Pai nosso que está no céu. A concepção é mais profunda ainda. Por que o céu é o céu? Porque a vontade de Deus é feita lá. E aonde a vontade de Deus é feita, vira céu. Entendeu? Então, quando o povo diz assim, que seja feita no céu e também seja feita na terra, é nosso desejo de transformar a terra num pedaço do céu. Porque se a vontade de Deus for feita na terra, ela vira céu. Porque onde a vontade de Deus é feita, ela se transforma em céu. E aí, amigo, qual é a grande diferença que eu trago para a gente aqui hoje? É o seguinte. Quando um pagão se aproxima da entidade, ele quer, através dos seus rituais, mover os eventos a favor do seu coração. Quando Jesus nos revela o Pai Nosso, ele vai dizer que a gente vai se aproximar de Deus para pedir que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. Não é a nossa vontade que deve ser feita, nem aos desejos do nosso coração que deve ser proclamado, nem eu pretendo de alguma forma fazer com que você faça o que eu quero que você faça. Mas antes de tudo, eu estou entrando na sua presença para dizer que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela sim, que seja feita aqui nessa terra. Meu desejo não é que a minha vontade seja feita, mas que a tua vontade seja feita. Entendeu a diferença? Jesus está ensinando, quando vocês orarem, não tente manipular Deus, porque Deus tem uma agenda própria, Deus tem uma vontade, e é essa vontade que a gente tem que buscar que seja feita. Não tente dizer para Deus o que Deus deve fazer, porque Deus sabe o que Ele tem que fazer. Deus tem uma vontade. O que nós devemos fazer é que venha o teu reino, que a sua vontade se manifeste em mim, através de mim, na sociedade que eu estou, e que tudo seja feito conforme o que você quer. Muito profundo isso. Deus tem uma agenda própria. Deus tem uma vontade a ser realizada. Isaías 29, 16, nos fala dessa inversão de valores. Diz assim, olha, vocês viram as coisas de cabeça para baixo. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro.
Acaso o objeto formado pode dizer, aquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? O que Isaías está dizendo? Olha, tem uma ordem. O oleiro cria o barro, molda o barro, tem um propósito para o barro, constrói o barro e diz, vai barro, vai fazer o propósito que eu fiz você fazer. Aí vem o barro, né, o vaso, e diz assim, oleiro, deixa eu dizer para você o que você deve fazer. Aí Isaías está dizendo, vocês invertem a ordem. É Deus que diz para a gente o que a gente faz, não é nós que fazemos. Deus não é seu office boy. O que é o office boy? Você diz assim, vai lá no banco pagar aquele negócio, depois passa lá na minha mãe, pegar aquela conta para você pagar, depois vai lá no supermercado, compra 5 pãozinhos, depois faz isso. Aí você despacha o office boy, né? Tem gente que entra em oração assim, Deus faz aquilo outro, abre aquela porta, ajuda minha tia, ajuda meu irmão, faz aquele negócio outro, tá? Vai Deus, vai meu office boy, vai resolver as coisas. Mas Deus é o Senhor da relação, é Ele que manda a gente fazer as coisas. Já pensou você entrar na presença de Deus? Deus vai lá ajudar minha tia. Aí Deus fala assim, pois vai lá, eu estou mandando você ajudar a sua tia em meu nome. Não é Ele que manda? Ah, meu Deus, abençoa os pobres desse Brasil. Pois vai lá ajudar os pobres. Eu estou mandando você ajudar os pobres em meu nome, vai. A gente manda Deus fazer as coisas que é para a gente fazer. Deus é o Senhor da relação. Como é que isso cai? Como é que a gente entende esse Pai Nosso de uma maneira até mais profunda? Vamos para aquele verso que é clássico. Esse verso aqui é clássico e eu vou repetir mesmo, porque os irmãos gostam, e eu vou repetir para ficar firme, e a gente aprende pela repetição. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Olha o mistério. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Se Deus tem uma vontade, se Deus é santo, se Deus tem uma direção, você chega na presença de Deus para pedir tudo errado, tudo de paixão errada, tudo de guerra, tudo de vaidade. Chega para Deus, põe as suas vaidades todinha para Ele. Ele vai fazer? Não vai, meu irmão. Deus não pode validar a sua cobiça, senão você acha que a cobiça é certo. Você não pode chegar para Deus, Deus, faz um aborto na minha amante, porque a minha amante ficou grávida. Deus não vai fazer isso. Ele não vai validar o seu pedido ruim. Então vocês pedem e não recebem, porque o coração de vocês está todo sujo. E vocês estão pedindo errado. Entendeu isso? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a pedir certo. E como é que eu peço certo? Descobrindo a vontade de Deus. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Jesus. Jesus é o Deus encarnado, a hermenêutica de Deus, a imagem do Deus invisível. Se você olhar para Jesus, você está olhando para a vontade de Deus. De outra forma, é muita Bíblia, é muita prática, é muita missão, é muito uns aos outros com os irmãos, é muita oração, é muito choro e lamento, até você ficar bem madurozinho e dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Hoje eu entendo o que é Deus. Isso aí é uma caminhada cristã bem longa, você vai errar um bocado ainda, certo? Mas é assim, é lutando até chegar lá, até descobrir essa vontade. E quando você descobrir essa vontade, vem outra bordoada. Segura aí, ó. Essa aqui é uma das passagens mais fortes do que significa o Pai Nosso. Marcos 14:34. E lhes disse, isso aqui é Jesus no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Jesus, no momento mais difícil da vida dele. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa é a vontade aqui do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade no céu e na terra. Porque Jesus disse, tem uma cruz para me viver, é uma morte, é chicotada, é escárnio, é zombaria, é um momento mais difícil na vida de uma pessoa, quiçá do mundo. Deus, se possível,
me arranje um jeito de não viver isso. Mas antes, não seja a minha vontade tentando te manipular com as minhas muitas orações, mas seja feita a tua vontade. Orar assim é a oração de um cristão. É muito chão para a gente conseguir, né, não? Mas é assim que é a oração do cristão. Isso é a diferença de um pagão para um cristão. Ele se submete à vontade de Deus. Porque às vezes Deus diz não. Já entendeu isso? Você está orando, a madrugada todinha, chegou no final da manhã, aí, e aí Deus, mudou de opinião? Aí disse, não, é a mesma coisa ainda. Você vai passar essa dificuldade, mas vou fazer o seguinte, eu vou junto com você, vou te ajudar a passar, vamos estar aí nessa luta, você precisa passar por isso. Mas Deus, eu orei a noite todinha, mas é isso. Às vezes você vai mandar para o WhatsApp as mãozinhas para o povo orar, vai pedir na igreja, vai pedir para a irmã, vai ficar 5 anos orando e Deus vai dizer, eu já falei que é não. Você está querendo fazer mais o quê? É não. Aí sabe o que você tem que fazer? Deus, me ajuda a entender o não. Me ajuda a compreender o não. Me ajuda a refazer minha vida com esse não. Me ajuda a entender que minha mãe morreu. Me ajuda a entender que meu filho não está mais comigo. Me ajuda a entender que meu casamento já não é mais aquilo. Me ajuda a entender que minha vida tomou um rumo que eu não queria que tomasse. E aí Deus vai te ajudar a reconstruir a sua vida. Vai te ajudar a amadurecer, a viver outras coisas. Mas às vezes você tem que entender que tem que parar de repetir como se você pudesse manipular o céu e começar a entender o que Deus está dizendo. E outra coisa, se existe um momento que Deus diz não, a gente tem que ter a certeza que Deus sempre diz o sim. Pode ser que existam muitos nãos, meus irmãos, mas sempre tem um sim de Deus. E às vezes a gente tem que entrar em oração para descobrir o sim de Deus. A gente tem que entrar em oração não para mudar Deus, mas para descobrir a vontade de Deus para a minha vida e como é que eu devo me comportar diante de um mundo cheio de aflições. É entrar em Deus e dizer, Deus, qual é o sim, o teu sim para a minha vida? E eu posso dizer para vocês, a Bíblia é cheia de promessas e de sims para vocês. A Bíblia é cheia de palavras dizendo, Deus vai te dar um sim. E a gente pode confiar que Deus é Pai. E qual filho, pedindo um pão, o pai vai dar uma pedra? Porque a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Quando a minha vontade perde, eu ainda saio ganhando. Quando eu entro na presença de Deus, peço um bocado de coisa e eu perco, é sinal de que Deus tem um propósito ainda muito maior para a minha vida. Por isso a gente não pode desistir de pensar em Deus, um Deus grandioso, que fez os céus e a terra, que sabe muito mais do que nós sabemos. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías é muito bom, né? Isaías fala tudo que Deus fala. Assim como a água desce do céu e faz o que lhe apraz, e rega a terra e faz um jardim, assim a minha palavra que vem do céu, água essa terra e faz o seu propósito acontecer. A água vem do céu para a terra, não é da terra para o céu. E ela faz o seu propósito acontecer na nossa vida. Amigo, você tem um propósito para acontecer. Não sai daqui sem acreditar que Deus tem uma vontade para você. Mas é preciso você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Pai. Que o Pai que te escuta em secreto te recompensará. Você vai descobrir a vontade de Deus. Você vai entrar nessa vontade de Deus. E quando você lutar as lutas de Deus, é Deus que luta por você. Porque são as lutas de Deus. Você não tem que empurrar Deus. Se você está no propósito de Deus, é Ele que luta por você. Amém?